Oi, protagonista! Pense junto comigo, tá? Agora é o momento para você não se julgar. Já vamos começar assim, olhando no olho. Se você estiver me assistindo, se estiver me ouvindo, me ouça com atenção. Olha só. Se tem um medo que acaba percorrendo a vida de muitas de nós, da maioria de nós, como uma sombra, qual seria ele? É o medo de errar, né? Eu ouço isso todos os dias na internet, nas mensagens que eu recebo, nas questões que me vêm em grupos de mentoria e naturalmente nós desejamos pertencer. Pertencer é um dos desejos universais do ser humano. E quando você erra, você não pertence. Quando você erra, você tem a chance de ser excluído, você se julga e dali começa toda uma questão, né? Então, quem nunca? Juliana Góes Podcast é esse lugar para a gente trabalhar o nosso protagonismo todos os dias através da nossa inteligência emocional, saúde mental, da nossa forma de ressignificar a nossa vida e especialmente ressignificar as nossas limitações. Porque elas não precisam caminhar com você aí para o resto da vida, não. Meu papel é te ajudar nesse meio do caminho, porque eu te dou as ferramentas, quem se transforma é você mesma. Então, o fato de você estar aqui mais uma vez significa muito, porque é sinal que você busca, que você se cuida, é sinal que você confia que dá sim para se transformar. E eu acredito nisso, eu vejo isso todos os dias da minha vida, então estamos juntas, meu bem. Bora, time. Lembra que se você chegou agora, se inscreve aqui no podcast, assina o podcast, siga, recomende e que essa mensagem, né? E não sou eu falando, mas é a mensagem de fato do bem viver, do protagonismo, da gente poder se relacionar melhor para as pessoas. Isso precisa chegar mais longe. Porque no fundo, quando a gente se melhora, as nossas relações melhoram, a nossa performance melhora, os nossos resultados melhoram. É nisso que eu acredito, então espero te apoiar. Bora, time? Então vamos falar sobre este tema que nos atravessa em diferentes momentos da nossa vida, eu tenho certeza que em algum aspecto você também passa por isso, né? O medo de errar. Quem nunca travou diante de uma escolha? Paralisada pelo receio de não dar conta, de ser julgada ou de repente se arrepender. Sabe que esse medo ele pode ser ainda mais intenso quando a gente fala de transições, como falamos aqui recentemente. E eu já ouvi de muitas mulheres na Mentoria Dharma, em outras jornadas, quando elas compartilham inseguranças como: e se eu não for boa o suficiente? E se eu estiver desperdiçando ali anos de experiência? E se eu falhar? E se eu não conseguir recomeçar? Se você sente algo parecido, eu quero que você saiba que você não tá sozinha, sabe? Vamos juntas entender de onde que vem esse medo? Eu acho que mais importante do que isso ainda é como é que a gente pode lidar com ele para sair desse lugar da estagnação. Então, eu preciso mencionar a neurociência, porque ela explica que o medo de errar está ligado à nossa necessidade de pertencimento, que é o que eu falei para vocês no começo. Então, no passado, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência, e errar poderia significar exclusão. Hoje, essa mesma parte do cérebro ainda ativa sinais de alerta diante daquela possibilidade de fracasso. Já outra área que eu amo e que eu estudo já há mais de 10 anos, a PNL, ela fala que a gente pode, né, aprender que carregamos sim crenças limitantes que reforçam essa paralisia, mas se a gente cresce ouvindo que erro é fracasso, quem muda demais é instável ou o sucesso é nunca falhar, olha só, inconscientemente a gente vai evitando qualquer movimento que nos coloque em risco. Mas será que errar realmente nos faz fracassar ou ensina o caminho? Essa pergunta muda tudo. Por quê? Você veio para quê viver essa vida? Tem um único propósito que une todas nós, todos os seres humanos. A gente veio para essa vida do lado espiritual, eu poderia dizer, pelas linhas de estudo que eu tenho, estudando a filosofia védica, e até assim, a gente consegue entender que o que a sua alma viveu até agora pode ter continuidade nessa vida atual. Isso é muito bonito. É uma chance que Deus dá pra gente, sabe? Então, o que você viveu anteriormente, em alguns aspectos, continua dentro de você. Algumas habilidades, o seu desenvolvimento espiritual, você retoma na vida atual. Olha só que grande presente divino que é isso. Errar faz parte do jogo.
Então, quando a gente olha para essa oportunidade que é estar aqui agora, nesse tempo, nesse espaço, nessa vida, a gente precisa honrar que o erro também é oportunidade de crescimento, só que se ele está sempre relacionado a você se julgar, se criticar, se colocar para baixo, se desmerecer, achar que não é para você, aí você vai entrar num looping de estagnação com medo de fazer qualquer coisa, com medo de se arriscar. E você deixa de ser você mesma, porque o ser humano precisa se arriscar. A gente evolui quando a gente se dá algumas chances, quando a gente se permite. E o bonito mesmo que eu vejo no protagonismo não é sair acertando todas as vezes, mas é se levantar depois que você cai. E é o que eu vivi anos e anos na patinação artística. O esporte me ensinou. Ter sido uma atleta de patinação artística por quase 20 anos da minha vida me ensinou que a cada tombo eu aprendo qual é o ajuste a ser feito para ficar melhor ainda naquilo que eu estava fazendo. Só que muitas vezes a gente passa uma vida inteira se julgando pelos tombos, se julgando pelos erros. Quando você encontra a grande oportunidade de aprendizado que está por trás de cada erro, de cada tombo, aí sim você se apropria do seu protagonismo, porque a vida é uma grande oportunidade de aprender. Tem muitas mulheres que chegam até mim sabendo que precisam mudar, mas elas falam, não consigo sair do lugar, porque o medo de errar gera estagnação, e estagnação gera mais insegurança. É um ciclo vicioso. Se você sente que quer algo novo, mas não se sente pronta, essa falta de movimento reforça a sua crença de que você não está preparada. É uma ilusão da sua mente. A insegurança aumenta, você continua onde você está, mesmo infeliz. E assim, os anos vão se passando e você fica ali, esperando o momento perfeito, que nunca chega. Mas e se eu te disser que a única maneira de realmente saber se algo é para você é testando, é colocando em prática, porque para sair desse ciclo é preciso investigar o que realmente está por trás do medo de errar. Aí você pode se perguntar, o que eu realmente temo? Será que eu tenho medo da opinião dos outros? E se eu falhar, o que eu vou aprender com isso? A gente já passou por situações desafiadoras antes. O que te fez superar essas situações? Na psicologia positiva, a gente sabe que a resiliência, ela não vem da ausência de falhas, mas da nossa capacidade de aprender com as falhas. Tudo que você faz hoje bem, um dia foi um desafio. Você só chegou até aqui porque você teve coragem de começar antes de se sentir pronta. Você já fez isso. E o erro, ele não é um desvio do caminho. Ele faz parte do caminho. E aí eu te pergunto, o que você ganha ao se permitir errar? Experiência. O aprendizado que vem do erro é insubstituível. Você ganha autoconfiança, porque cada passo dado te prova que você pode mais do que você imaginava de repente. Liberdade. Viver para evitar falhas é viver para agradar expectativas internas. E eu sempre reforço na mentoria Dharma, quando você se coloca em movimento, mesmo com medo, muitas possibilidades surgem. Você não precisa mudar sua vida de uma vez só. A gente falou isso em outro episódio recente. Porque pequenos passos diários, eles já são suficientes para você começar de repente. E o medo de errar, vamos falar real, ele nunca vai desaparecer, sumir do mapa. Mas ele não precisa mais te paralisar. O que você pode fazer hoje para dar um passo além da sua zona de conforto? Porque é esse o começo da virada. Eu sempre falo para vocês, não existe, eu virei a chave, eu fiz aquela guinada. As coisas acontecem pouco a pouco, é no contexto diário, entende? Então, quando você se permitir um pouquinho, 1%, dá aquele passo antes de se sentir pronta, você vai ganhando confiança no processo. Você vai percebendo que é seguro avançar. E aí sim as coisas vão mudando. Quando vocês olham para mim, muitas vezes fazendo coisas que talvez vocês considerem, grandes avanços, um sinal de sucesso, conquistas. Pode ter certeza que a primeira vez, o começo, não foi simples, mas eu continuei. Eu dei vários passos, como atleta, como mãe, como profissional, como mentora. Eu dei vários passos antes de ter essa confiança que eu tenho hoje. Mas foram os passos que me deram confiança. Não foi ter confiança que me ajudou a dar os passos, é ao contrário. A confiança é uma das emoções, é um dos atributos
que a gente precisa nutrir constantemente com ação. Coragem e confiança só vem com ação. E o medo, que é o nosso tema aqui, ele só diminui diante do movimento. Entende? Deu para captar um pouco dessa ideia? E depois que você passa por tudo isso, que você se supera, é muito interessante pensar que você fala, nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? Por que eu hesitei tanto, sendo que hoje eu tô aqui num lugar em que, nossa, parece uma bobagem todo aquele medo que eu sentia. É assim. Mas é só saindo do lugar e não continuando na estagnação ou até na procrastinação, que é um tema que ressurge muito. Então, dentro das minhas linhas de estudo, um dos argumentos que eu considero mais importantes sobre procrastinação é o excesso de pensamento. Você pensa, só que a qualidade desses pensamentos eles não são positivos, eles não são construtivos, eles não te dão um caminho. A qualidade desses pensamentos traz uma característica de reforçar a sua insegurança. Ou seja, você está procrastinando, está adiando, está ali pensando e você está criando um grande acervo de um repertório complexo que te diz para não se arriscar. Então vai. É para ir com medo mesmo, sim. Eu, pelo menos, acredito nisso e eu sinto que ao longo do caminho a gente aprende muito. Era esse o meu intuito com esse episódio. Eu quero saber de que forma que ele chegou aí para você. Entenda que confiança só vem com ação, coragem só vem com ação. E às vezes está faltando mesmo você dar um passo corajoso e assumir que você precisa se transformar e você não precisa fazer isso sozinha. Então, lembrem dos conteúdos que existem por aqui. No meu Instagram, eu estou diariamente nutrindo em vocês palavras de protagonismo, entregando ferramentas, entregando aí possibilidades de repertório mesmo, para que você não passe pelos seus desafios sozinha. Caso você queira saber mais sobre a mentoria Dharma, é uma oportunidade de passar 6 meses, pelo menos, comigo, com a minha guiança, com o meu expertise de mais de 16 anos na internet, e poder te apoiar na sua jornada, seja na sua transição, seja no seu crescimento, seja no seu prosperar. E sim, Mentoria Dharma é um lugar em que a gente une estratégia e propósito. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês, um QR Code na tela, e eu tenho, de fato, a honra e a alegria de acompanhar mulheres incríveis, para que realmente o propósito delas seja mais claro, para que elas consigam colocar para o mundo o protagonismo que cada uma delas veio carregando de forma tão singular. E eu amo fazer isso, de verdade. Então eu espero poder te ajudar aqui no Instagram, na mentoria, seja lá como for, que você continue essa busca, porque é isso que te faz avançar. Quando você está aqui num ambiente de crescimento, quando você busca mais repertório, informação, trocas, para de fato aí entender que a gente veio sim para errar, mas que o erro ensina, a gente não precisa ter medo desse ciclo. Combinado? Um grande beijo, manda esse vídeo para mais pessoas e até o próximo episódio.